Bom dia, pessoal! Bom dia a todos vocês que acordaram cedo ou a todos vocês que estão olhando essa live em outro horário, depois de gravada. Sejam todos muito bem-vindos. A gente está aqui hoje para conversar de um assunto muito legal, que é sobre a importância das ervas nas nossas práticas integrativas, nos nossos cuidados do dia a dia. Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos e feliz dia! Adivinha, Catita? Eu trouxe a mandala para o meu pescoço, olha só. Com a ajuda de quem, hein? Ai, meus amores! Bom dia, que delícia a gente acordar junto e ainda escutando os passarinhos, vocês estão ouvindo? Esses passarinhos ali, ó. Ah, muito gostoso. Vamos lá, né, pessoal? Muito bom. Vamos lá. Por enquanto eu só tô vendo gente conhecida, parece que não tem ninguém de fora aqui ainda. Obrigada, Catita. Mas se tiver alguém aqui que... Não, mas ainda não tem. Tá todo mundo... Não, Marluce, não tô na Índia mais. Não, tem muito tempo. Tem muito tempo que eu voltei da Índia, querida. Tô no Brasil, tá bom? Então vamos lá, meus amores. Nós estamos aqui hoje para falar então sobre as práticas integrativas e a importância das ervas nas práticas integrativas de saúde, ok? As práticas integrativas no Brasil chamadas de PICs, práticas integrativas e complementares, tá? Sempre nas segundas e nas quartas a gente fala um pouco sobre assuntos relacionados à saúde, principalmente agora focando a ajuda ao profissional da área da saúde para que ele possa levar mais saúde para mais pessoas na forma de tratamentos naturais. Toda sexta-feira a gente tem a oportunidade, né, de alguma forma de conversar com alguém que queira saber um pouco mais sobre a sua saúde, sobre como que ela pode ficar melhor na vida em relação a alguma questão que ela gostaria de trabalhar ou resolver. E a gente pede aqui para vocês que queiram participar com a gente, né? Para se inscreverem, para deixar um recadinho. Não, Marluce, não estou em BH. Não estou em BH. Eu me mudei, estou morando em Curitiba, tá? Então, meus amores, vamos lá. Se você conhece alguém que pode se interessar por esse assunto, manda um aviãozinho para ela, né? Pra gente aumentar a nossa comunidade de pessoas que gostam de saúde como regra, né? Não como exceção. E também, se você sente que tem alguém que possa se beneficiar, comunica, conta, compartilha, que a gente vai junto aí crescendo nessa jornada de levar saúde em primeiro lugar. A ideia da maioria das pessoas é tratar da doença e a gente quer ir no viés contrário, a gente quer tratar da saúde, a gente quer cuidar da saúde, a gente quer prevenir, a gente quer brilhar com saúde por aí. E por que então a gente vai falar sobre a importância das ervas, né? Gente, na história da medicina, assim, desse levar saúde, né, para as pessoas, a gente vê que a cura, o estímulo a essa capacidade de cura do nosso organismo, ela vem sendo e sempre foi de alguma forma estimulada pelo uso da medicina das ervas, né? Para dizer a verdade, a medicina das ervas é a mais antiga da história do mundo. Foram encontradas ervas em explorações arqueológicas em inúmeras civilizações antigas. Ou seja, não é de hoje que as ervas são importantes.
Muito mais tarde, lá pelo ano 400 depois de Cristo, os gregos já usavam alecrim, erva doce, açafrão, juntamente com exercícios, com massagens e com outras terapias leves para cuidar da saúde das pessoas. Então, a gente tem essa história antiga do uso das ervas para a saúde, e a gente tem também o fato de que elas nunca deixaram de ser expressivas. Muitas vezes durante a história, a nossa crença ou a crença do sistema naquele momento nos levou a nos distanciarmos delas. Por exemplo, nós estamos vivendo uma fase de retomada das ervas no dia a dia, até dos consultórios. Mas ainda nós encontramos profissionais da área da saúde que falam que chá não é remédio e que fala que é placebo, né? Então, a gente ainda tem muita resistência. A gente falou isso na última live que nós conversamos sobre os preconceitos, né? Ainda existem muitos preconceitos para o uso de terapias simples, coisas naturais. Por quê? Porque isso não engrandece a indústria farmacêutica. Isso também não engrandece, parece que não dá status para o profissional da área da saúde. É como se ele estivesse falando uma coisa que a minha avó falava, então por que isso não tem importância? Mas é o contrário. A importância hoje, nós vemos isso nas constelações, não é? É nos referendar e reverenciarmos os nossos antepassados e também todas as coisas que são do conhecimento popular. Se a gente hoje pode contar com tudo isso, é porque isso já foi experimentado, isso já foi vivenciado, isso já foi praticado pelas pessoas que nos antecederam, e é por isso que elas são tão validadas. Então, no momento da história, né, da medicina, lá na era medieval, caiu por terra essa história das ervas, e foi o momento da caça às bruxas, né? Não sei se vocês se lembram. As mulheres que utilizavam conhecimentos antigos e praticavam o uso das ervas, elas foram caçadas numa época em que a medicina estava usando para tratar emeses. Emeses são aquelas terapias que fazem a pessoa vomitar, e purgação, que faz a pessoa ter diarreia, né? Como estratégia de cura e de tratamento, né? Mas isso não pegou, isso não colou da forma como era feita, porque essas terapias estavam muito mais dizimando pessoas, matando pessoas, do que curando essas pessoas. É nesse momento, por exemplo, no vigor desse tipo de tratamento, é que surge a homeopatia, porque Hahnemann é uma das pessoas que vai falar não para esse tipo de tratamento. Ele não concordava, porque para ele esse tratamento ia levar mais para a não saúde do que para a saúde. Então, foi nesse momento em que apareceram outras oportunidades, mas que também muitas mulheres foram destituídas do saber delas em relação ao tratamento com as ervas. Por isso que a gente fala, né, que algumas formas de usar as ervas são perigosas, não devem ser usadas dessa forma. A emese e a purgação pode ser muito inadequado, pode tirar muita vitalidade das pessoas. Então a gente tem que saber usar. Não quer dizer que vai usar erva e que agora nós vamos usar qualquer coisa em qualquer momento e tá tudo certo, não. Nós vamos usar tudo com muito critério. E
O uso das ervas hoje é uma oportunidade para quem trabalha com saúde. Lá na Roma Antiga, olha para vocês verem que coisa mais interessante isso da história, que eu fui buscar lá na história para trazer aqui para vocês. Os soldados pintavam os pés com óleo de alho. Para quê? Para estimular o sistema imunológico em caso de lesões e promover a cura, a cicatrização rápida dessas feridas. Olha que interessante, como o alho já lá na Roma Antiga já era conhecido não só como algo, como uma erva, uma medicina, né, que cicatrizava feridas, mas que prevenia também de você não entrar em lesões. Então, se a gente pensa que lá desde os primórdios, né, a gente já pensava nas ervas como uma possibilidade de tratamento e cura, por que nós vamos abandoná-las agora? Por que nós temos, às vezes, colegas de profissão falando mal de certas terapias que são porque elas são simples? Só porque elas são simples? No Ayurveda, por exemplo, nós entendemos que quando você usa uma erva que está completa, ou seja, você pega aquela erva inteira e prepara para você usar como medicamento, você tem todas as características, você tem o holos daquela planta, você tem a inteireza dela para cuidar de você. Então você está fazendo uma coisa muito próximo ao que a natureza nos pede. No entanto, quando você usa apenas o extrato dessa planta, você já está impedindo a expressão total dela no seu corpo. A expressão total dela é o que é natural e é o que nosso corpo pode receber naturalmente. A erva, só na sua potência curativa, já é aquilo que a nossa indústria produz. Veja, a nossa indústria farmacêutica tira o princípio ativo da erva, seleciona esse princípio ativo, coloca em cápsulas ou em tablets ou em comprimidos e fornece a um preço muito alto. A natureza também paga um preço muito alto para isso acontecer. E a gente, quando vai usar alguma coisa muito natural, a gente se pergunta se a gente pode. A gente não tem medo de usar o tratamento dito convencional, mas a gente às vezes recusa um tratamento simples e caseiro que está muito ao nosso alcance, não é assim? Então, lá naquela época medieval, quando a prática médica se tornou muito agressiva, Paracelso que foi um dos médicos famosos aí nessa história, né? Ele ficou tão desgostoso, e a mesma coisa aconteceu com Hahnemann tempos depois, né? Que ele começou a se dedicar à terapia de ervas para curar as pessoas, terapias brandas. Ele entendia que aquela terapia agressiva não servia aos propósitos da saúde. E ele então descobriu que podia curar doenças com outros métodos, como, por exemplo, os alimentos, e que as ervas continham energia e elas poderiam ser absorvidas facilmente pelo organismo e trazer uma outra vibração energética para o corpo. Ele se tornou, então, um defensor, né, muito crível dos tratamentos à base das ervas. Então, pessoal, quando nós pensamos nas ervas na forma global, vamos pensar nas ervas como todo. Então você pega, talvez, se puder, né, a casca, a folha, o fruto daquela erva, e você faz um preparado deste tipo para servir as pessoas, você vai preparar um pó. Mas se você faz o extrato seco, o extrato seco é a parte válida dessa planta, é o princípio ativo dela também.
Então, você pode encontrar nas fórmulas farmacêuticas a erva na forma de extrato e a erva na forma de pó. No Ayurveda, nós preferimos a erva na forma de pó, justamente porque vai nos dar a ideia dessa globalidade, dessa totalidade de tratamento. A gente trata o ser global com uma planta global, inteira, ela toda, né? À medida que os cientistas aprendem a extrair, a isolar, né, os ingredientes ativos das ervas, e à medida que esses cientistas começam a patentear essas ervas, então surgem os medicamentos na forma como nós conhecemos hoje, espalhados nas trocentas farmácias que a gente tem nas nossas cidades, né? E a gente vê que a indústria já colheu frutos, lucros enormes do uso desse esquema, né? E também ela levou esse conhecimento para dentro das escolas médicas, a tal ponto que as ervas chegaram a ser ridicularizadas como ineficazes, né? Ou então, não tem comprovação científica. É um tal de não tem comprovação científica que a gente fica até chateado de ouvir, não é? No nosso dia a dia. Imagina, se a indústria tira o princípio ativo lá da erva e faz disso uma medicação, por que a erva é menos importante? Parece um mal agradecido, não é? Que a erva, ela tem o potencial curativo dela. Talvez você precisasse de mais quantidade para ter o mesmo efeito que você tem quando você faz a extração do princípio ativo, mas ao mesmo tempo você tem menos efeitos colaterais. Porque aquilo que a planta traz de possibilidades, quando ela é tomada na sua globalidade, ameniza o efeito negativo do excesso do seu princípio ativo. É interessante isso. Se você pensar bem, a natureza ela já traz em si a totalidade das coisas. Então, se a gente continuar a entender o corpo como uma máquina, apenas uma máquina, a gente vai ficar refém das drogas, daquelas medicações que foram feitas em laboratório a partir da natureza. E aí, você vai ter benefício, mas você vai ter também efeitos colaterais. Pensa comigo, se você quer os benefícios e se você pode tê-los a longo prazo, sem necessariamente pensar nesses benefícios a curto prazo, tem que resolver para ontem, como é o caso de quando nós estamos num quadro agudo, né? Se você tem tempo, porque você está num trabalho preventivo, por que não usar a planta inteira? Por que abrir mão de algo tão natural e de algo tão especial e que está disponível para nós e que não pode ser patenteado pela indústria e que não pode ser, não podem dizer que nós não podemos usar isso, sabe assim? Tá ali no nosso quintal, tá ali no caminho para o nosso trabalho, tá ali no nosso dia a dia, tá disponível para nós. O jeito errado da gente cuidar de coisas simples é quando a gente usa recursos muito invasivos para tratar das pessoas. A gente não precisa, eu vou falar de algo que é muito controverso, mas que eu defendo com os meus clientes, com os meus pacientes. A gente não precisa de uma cirurgia para debelar uma infecção de amígdalas repetidas, ou para tirar pólipos, ou para pólipos nasais, né? Tô falando das alergias. A gente não precisa de nada invasivo para isso. É verdade que nós precisamos de cirurgia em alguns momentos, elas são
imprescindíveis. Mas não é para tudo e não é para todo evento, não é? A gente trouxe com a ideia de curar a máquina, essa crença, essa ideia forte, a gente trouxe junto com isso a ideia de que nós precisamos tratar os efeitos e não as causas. Mas são as causas que podem ser curadas apenas com mudança de estilo de vida. Às vezes com uma intervenção muito simples, uma intervenção terapêutica muito simples. E que você não precisaria de nada invasivo e de nada que trouxesse mais danos do que benefícios. Vocês entendem isso e vocês concordam? Vão pensando aí e vão elaborando suas perguntas para que vocês possam me perguntar e a gente possa discutir isso mais um pouco, tá? O jeito certo, pessoal, de usar as ervas passa pela nossa cozinha, passa pela nossa alimentação com qualidade, quando a gente escolhe alimentos orgânicos, quando a gente escolhe alimentos que constroem, né, tecidos, quando a gente escolhe alimentos que limpam toxinas, quando a gente escolhe alimentos que emagrecem, quando a gente precisa desse tipo de intervenção, não é? Então, desde Hipócrates, lá atrás, depois passando pela revitalização disso com Paracelsus, né? A gente sabe da importância de fortalecer e de proteger a nossa constituição natural. A gente quer a proteção, a gente quer o fortalecer a nossa constituição natural. A gente quer que o nosso corpo resista às ondas das viroses, as ondas das pandemias, as ondas das situações difíceis que a gente encontra, né? As ervas trabalham sim para essa prevenção e nós precisamos de contar com elas. Nós precisamos de entender a importância delas na nossa vida e no nosso dia a dia, especialmente se nós somos profissionais da área da saúde. Se nós somos da área da saúde, e eu sei que é difícil memorizar, gente, porque existe, eu falo que é infinito. O número de ervas que existe para mim é infinito. E eu não consigo decorar tudo que elas fazem, tudo de bom que elas têm. E é por isso que de vez em quando a gente faz lives específicas de algumas ervas, para a gente ter oportunidade de estudar de novo, para a gente aprofundar aquele assunto e para a gente aplicá-las no dia a dia, porque às vezes elas estão ali no nosso jardim e a gente está deixando de usar. Então, se a gente for falar em estatísticas, 80% da população mundial usa as ervas como se fosse ou sendo a primeira escolha de medicamento para elas. Então, muitas culturas ainda têm o tratamento com as ervas como a base. Eu vou dar exemplo para vocês dos hospitais chineses, que treinam médicos especializados em medicina herbácea, e também os médicos alemães que usam terapias de ervas nos seus tratamentos naturais, chamado lá em naturopatia. E é por aí, né? Assim, à medida que as ervas medicinais voltam à voga, né? Voltam à luz em que a gente permite esse tipo de conhecimento, mais médicos também começam a prescrever, a recomendar, mais terapeutas começam a entender, a prescrever e também isso começa a se tornar de novo mais confiável para que a gente possa utilizar isso no nosso dia a dia, tá certo? Eu vou ver agora o que vocês têm para me dizer. Eu ainda quero complementar com algumas dicas essa live, mas eu quero ver um pouquinho do que vocês estão dizendo aí. Só mais um segundo. Marluce está falando que a planta viva tem mais energia que a planta seca. Não necessariamente, Marluce. Não é sempre assim. Algumas ervas, elas ganham concentração dos seus princípios ativos quando elas são secas
e algumas perdem. E a gente tem que estudar uma a uma para a gente entender qual que faz o quê. Um exemplo que eu posso dar para vocês é o orégano. O orégano, quando ele é seco, quando ele se torna seco, ele tem mais do princípio ativo dele do que quando ele é fresco. E eu tenho orégano aqui no meu quintal e eu vejo isso nitidamente. Quando eu pego o orégano seco e coloco, por exemplo, né, na pizza, aparece muito mais o sabor do que quando eu pego ele lá na horta fresco. Mas, por exemplo, o gengibre já é o contrário, né? Quando você seca o gengibre e torna ele em pó, ele tem menos força do que o gengibre fresco. E assim por diante, tá? Só para responder aqui essa dúvida, né? Então varia, tá bom, Deusdete? Desculpem, meus amores. Deixa eu ver que parece que tem mais alguma coisa aqui. A Marluz falou, a fitoenergética usa a planta inteira e a energia da planta. Ok, isso sim é interessante para nós e parece muito com o que a Ayurveda faz. Tá aqui a Mariana falando, é Marluce? Marluce. A Marluce falou, doutora Elaine, homeopatia... Pera lá. Luciana Verdinha, por favor, mande para outras verdinhas. Doutora Elaine é homeopata e minha conterrânea. Ah, Marluce, agora que eu entendi o que você está falando, meu bem. Desculpa. Era só para você chamar alguém, né? E a Marluce ainda, que bênção deparar com essa sua live hoje, com este tema. Sou farmacêutica, mas defendo técnicas de cura holísticas. Maravilha, Marluce, é isso aí, meus amores. A gente quer trazer essa totalidade para a vida, tá? A gente tá farto de viver parcialmente, né? Se eu quero tratar do ouvido, eu vou no lugar. Se eu quero tratar do coração, vou no outro lugar. Se eu quero tratar do abdômen, eu vou no outro lugar. E essa parcialidade começa a impregnar a nossa vida como se a gente fosse aquilo que eu chamei de, numa live, de síndrome Frankenstein, né? Frankenstein. A gente fica parecendo que a gente é um monstro, cada hora indo para um lugar. Mas quando a gente olha para a nossa totalidade, a gente percebe a força maravilhosa de cura que o nosso próprio organismo tem, estimulado por pequenas influências. A Jaqueline está falando, minha, deve ser mãe ou avó, tratava a mãe, né? Tratava eu e os meus irmãos há 50 anos atrás somente com ervas, nada de remédio, e tudo funcionava muito bem. Isso aí, é isso que a gente quer resgatar. É esse tipo de olhar que a gente está precisando, né? Tá bem? Acho que foi isso que vocês perguntaram. Deixa eu ver se entrou alguma coisa na caixa de pergunta. A Miriam está dizendo, o mercado de ervas do Pará é riquíssimo. Aliás, em toda a Amazônia. Nossa, mãe, nosso Brasil é tão rico em ervas que é um desperdício a gente pensar em deixar de lado todo esse conhecimento, toda essa influência maravilhosa, né, das ervas na nossa vida. A Amazônia é o nosso berço, né, cheio de possibilidades para nós, tá certo? Olha só, das coisas antigas. Tá bom, quem tá chegando agora vai ter que assistir depois, porque agora a gente já tá no fechamento desse trabalho, tá? Então, deixa eu contar para vocês dicas simples, né, de ervas e de como usar essas ervas. Eu aqui hoje não quero aprofundar no uso das ervas, hoje eu quero apenas dizer da importância disso e quão a gente está distante. Sabe assim, quando você lembra, aqui na minha região onde eu tô morando, quando eu passei com meu cachorro assim nas ruas, né, eu fico reparando as ervas. Tem tanta losna no meio das gramas aqui nos passeios da minha região,
que eu falo, gente, eu devo estar precisando de losna, porque olha o tanto de losna que tem ao meu redor. E outro dia também, a minha grama cresceu no fundo do quintal e junto com isso cresceu diversos matos. E não sei se vocês sabem, mas na medicina ayurvédica, a maioria dos matos, das ervas daninhas, elas são remédios riquíssimos. Então eu fui ver lá e tinha também muita taioba. Aí eu falei, gente, essa taioba cresceu aqui do nada, eu nem tinha percebido ela. Eu falei, eu devo estar precisando de taioba. É folha bem verde escura, né? E é bem boa. E trouxe para casa, trouxe para dentro, né? Trouxe para cozinha e fiz. E reparem aí, se você tem no seu quintal, no seu arredor, nos lugares onde você passa, ervas que te chamam atenção, repara nisso e começa a olhar para elas com mais carinho. É bem provável que você esteja precisando de uma delas. E se você ainda não usa nada de ervas no seu dia a dia, começa com umas ervas bem comuns, tipo hortelã-pimenta, se você quer melhorar sua digestão. A hortelã-pimenta também é maravilhosa para quadros de resfriados. Eu tenho recomendado o uso da hortelã-pimenta nas vaporizações para você receber o vapor e prevenir a entrada ou o acesso, né, do coronavírus também aqui na sua região das vias aéreas superiores. Eu tenho recomendado isso como uma prevenção, assim como tem alguns médicos recomendando o uso do bicarbonato de sódio junto com a água oxigenada, né? São terapias muito simples e muito fáceis de usar, que você pode aplicar no seu dia a dia. Outra erva que você pode aplicar no seu dia a dia, que é muito simples e maravilhosa, é a equinácea. Ela é muito bom para o resfriado comum e ela também é altamente indicada para aumentar a nossa imunidade. A equinácea, eu não vejo ela no meu dia a dia, assim, plantada, mas eu costumo recomendar em cápsulas, na forma de pó ou até de extrato seco, se a gente não tiver o pó. E o alho, né, gente? O alho é super protetor, então você pode usar também para gripes, para febre, pode fazer um chá de alho. Meu pai adorava fazer chá de alho para nós quando a gente era criança e eu detestava tomar. A minha irmã, ela tinha uma tosse rouca e esse chá de alho era maravilhoso para aquela tosse rouca, que hoje a gente sabe que era uma laringite, né? E o meu pai adorava fazer esse chá e aí todo mundo tinha que tomar. Mas é verdadeiro, tanto que o alho, né, é bom. Na Índia, as pessoas usam o alho na entrada das suas lojas ou de pendurado num cantinho do carro, como forma também de espantar más energias. O manjericão é usado para aliviar cólicas, né? Isso é sabido desde muitos anos. E também a salsa tem propriedades diuréticas fantásticas. Então, essas coisinhas que vocês podem usar aí no dia a dia de vocês e que já vai fazer uma grande diferença. A Marlu está falando que ela troca, né? Um bom chazinho da vovó, né? Por um medicamento convencional. Não troca. Ela falou que não troca. Ela prefere o chazinho da vovó. Eu também, de fato, sou dessas, viu, Marluce? Sim, os matinhos são poderosos remédios. A Guiar está perguntando, óleo essencial tem o mesmo efeito? Tem efeitos também, mas muitas vezes efeitos diferentes. A gente vai ter que conhecer cada coisa, mas se você está perguntando do óleo de hortelã-pimenta para o vapor, a resposta é sim, tem a mesma influência, o mesmo valor.
Opa, peraí, Lívia Vittar, fizemos uma confusãozinha aqui nas conversas. Eu acho que eu falei uma coisa atrás da outra demais. Olha só. A gente tem assistido alguns vídeos referenciados por médicos de você colocar no seu nebulizador água oxigenada e também bicarbonato de sódio para você fazer uma vaporização para prevenção e também para o tratamento do Covid. Isso está rolando aí na rede. Eu não tenho aqui as medidas certinhas, eu mesma ainda não fiz, mas eu já estudei a água oxigenada, que nada mais é do que o peróxido de hidrogênio, como um remédio maravilhoso para a vida. Estudei isso na época da ortomolecular. Então eu não tenho dúvida de que a água oxigenada pode fazer um grande efeito de prevenção contra o coronavírus. E se vocês quiserem, a gente compartilha alguma coisa com vocês. Peçam no direct pra gente que a gente compartilha essas informações com mais detalhes, tá bom? E o hortelã-pimenta eu faço na forma de vapor. Eu faço tanto a erva fresca quanto o óleo essencial. É outra história. E com esse eu tenho muita experiência, porque eu já recomendei para várias pessoas que tiveram Covid positivo nos seus exames e que usaram e tiveram muito sucesso no tratamento, tá? Então, hortelã-pimenta, o óleo essencial de hortelã-pimenta, num vapor. Você ferve a água e deixa aquilo ali ferver e vai tomando vapor. Depois você tira do fogo, né? Põe uma toalha em volta da sua cabeça e recebe aquele vapor uns 5 minutos de manhã e de tarde para prevenção, para quem sai de casa. E para quem tá com Covid, pode fazer 3 ou 4 vezes ao dia esse tipo de tratamento, tá bom? E eu recomendo, pessoal, fazer isso antes e depois também dos quadros de Covid. A gente tem recebido muitas informações de pessoas que no pós-Covid desenvolvem doenças graves que elas jamais pensaram ter. Doenças cardíacas, doenças vasculares. Então, a gente precisa de cada vez mais cuidar dessa prevenção natural. Usar de verdade. Usa durante o processo, usa depois. E você vai se sentir cuidando de você, que é uma coisa muito importante. A Marluce está falando que fez um hervário no sítio e mora em Igarapé. Que delícia! Gostei disso, Marluce. Eu tenho um irmão que mora na região aí de Igarapé e uma cunhada, né? Meu irmão com a minha cunhada. E eu fico feliz de saber que você está aí fazendo esse cultivo consciente, né? De ervas que curam. A Alina está falando, me chamam de chazeira. As 2 ervas novas indicadas foi a erva botão, que sarou a intolerância à lactose, e a erva botão, que aumenta a imunidade. Não entendi. Botão, erva botão, é isso mesmo? Eu tô lendo errado ou é isso mesmo? Um óleo de hortelã-pimenta para melhorar a dor de cabeça, passo no local. A Kátia Carias falando, né? Ótimo. Hortelã-pimenta, gente, você esfrega na mão e cheira, alivia a secreção, alivia mal-estar de gripe ou aquela coisa enjoada de dor de cabeça, de congestão, alivia rapidamente. É um ótimo recurso para você ter em casa, né? Melão de São Caetano, sim, é maravilhoso. A melão de São Caetano é muito indicado dentro do Ayurveda para gente cuidar do diabetes também, tá? Sim, Aguiar, 2 gotas de hortelã, pimenta e aspirar, funciona. Faço toda manhã, maravilha, isso mesmo.
Que bom, Marlúcia, a gente pode sim se falar e a gente pode se ajudar muito aí nesse caminho de trazer todas essas informações, né, para o mundo, para que as pessoas comecem a se cuidar e para que os terapeutas naturais comecem a informar mais as pessoas sobre a importância das ervas, sobre ervas simples que podem fazer e trazer benefícios incríveis, né, para as pessoas, tá certo? Então tá, meus amores, acho que foi isso. Nós conversamos bastante sobre esse assunto. Lembrem-se de que o que tá aí do seu lado, o que tá aí pertinho de você, aquilo que cresce espontaneamente, que parece mato, é o melhor remédio. Você tem que pesquisar e você tem que usar isso com critério. Se precisar, peça a ajuda de um farmacêutico natural, peça a ajuda de um médico natural, de um terapeuta naturalista, que eles vão poder te dar o melhor caminho para você utilizar isso com qualidade, tá bom? Obrigada a vocês, um beijo, eu vou ficando por aqui. Satnam, Waheguru, e a gente se encontra então na sexta-feira às 17 horas, tá bom? Se você tem vontade de falar comigo online ao vivo, manda um oi aqui para nós, tá? Manda um oi aqui para nós, que a gente, no direct, que a gente vai falar com você. Tchau, tchau. Até mais.